Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos irmãos. Vamos dedicar estas 3 homilias, palestras, ao critério que São Tomás vai dedicar na sua Suma Teológica sobre a paixão de Nosso Senhor. É na terceira parte da sua obra, este manual de teologia que estudamos no seminário, que Nosso Senhor estuda a figura de Cristo e também os sacramentos. E vai dedicar 7 questões a paixão de Nosso Senhor. Nós vamos determos unicamente na primeira questão 46, na qual trata desta paixão de uma maneira geral. E está dividida em 2 artigos, 12 perguntas que São Tomás vai formular. Por que São Tomás? Porque é um autor seguro, porque usa realmente da teologia, usa da Sagrada Escritura, usa dos padres da Igreja, com uma soltura que é realmente admirável. Suma Teológica não é uma obra para ler assim como leitura espiritual, não, é um tratado. Então, São Tomás é realmente muito matemático na sua maneira de expor, mas por isso, precisamente, vamos destacar vários aspectos que acho que podem ser de interesse para a nossa contemplação, para a nossa contemplação deste grande mistério da nossa redenção, que sublinha, ao mesmo tempo, os aspectos originais, que nunca, se calhar, pensamos, mas que podem alimentar realmente a nossa piedade. As primeiras perguntas de São Tomás, nesta questão 46, é saber se a paixão de Cristo foi necessária. Se os sofrimentos e a morte de Cristo foram de tal maneira necessários que não podiam não acontecer. Necessários. Tem de ser assim. E a resposta, evidentemente, é que a paixão de Cristo não era absolutamente necessária, nem da parte de Deus, nem da parte do homem, porque Deus poderia ter salvado a humanidade de outra maneira. Deus poderia ter libertado o homem do pecado sem exigir satisfação alguma, deixando a culpa impune, não reclamando qualquer compensação. Deus poderia ter dado uma amnistia geral, perdoar todos os homens. Não teria feito injustiça contra ninguém, como dizer, ele era o único ofendido e ao mesmo tempo o único juiz, não tem ninguém por acima dele a quem dar contas. Então, se ele tivesse agido assim, tê-lo-ia feito misericordiosamente, mas nunca contra a injustiça. De facto, esta forma de libertar o homem através da sua paixão é conforme a justiça e a misericórdia. Porque ninguém, nenhuma criatura, nem homem, nem anjo, podia satisfazer pelo pecado de toda a natureza humana. Daí que Deus enviou o seu próprio Filho para ser o digno Redentor, ato mais comovente do que se ele tivesse perdoado os pecados sem exigir nenhuma satisfação. É claro que, absolutamente falando, eram possíveis inúmeras maneiras de redimir o homem. O poder de Deus é ilimitado. Não podemos pôr limites ao poder de Deus. Mas tendo em conta, diz o santo, a presciência divina, a sua ordenação, isto é o facto, Deus já tinha um plano, tinha decretado, tinha anunciado um Messias, e Deus então vai cumprir com esta presciência, com esta ordenação, que são elas infalivelmente imutáveis. E vai mostrar então não a necessidade, mas a grandíssima conveniência deste sofrimento e desta morte de Nosso Senhor. Então, para além da libertação do pecado, Deus vai morrer por nós por causa dos nossos pecados, mas além desta libertação do pecado, vai dar vários motivos. 5. Primeiro, porque desse modo, o homem conhece quanto Deus o ama. Descobrimos o amor de Deus através da sua paixão, o que excita então o nosso amor. Nisso consiste a perfeição da salvação humana, na caridade que nós vamos devolver a Deus Nosso Senhor. Donde o dizer do apóstolo São Paulo aos Romanos, Deus faz brilhar a sua caridade em nós, porque ainda quando éramos pecadores, morreu Cristo por nós. Segundo, porque por este meio nos deu exemplo da obediência, da humildade, da constância, da justiça e das demais virtudes reveladas na paixão de Cristo e que são necessárias à salvação humana. Daí a Escritura que diz, na primeira epístola de São Pedro, Cristo padeceu por nós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas. Terceiro, porque Cristo, com a sua paixão,
não somente liberou o homem do pecado, mas ainda lhe mereceu a graça justificante e a glória da beatitude. Não é só a parte negativa, apaga o pecado, não. A partir daí dá uma graça superabundante para alcançar depois a glória do céu. Quarto, porque assim Deus impõe ao homem uma necessidade maior de conservar-se imune do pecado. Segundo aquilo do apóstolo São Paulo aos Coríntios, porque vós fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, e trazei a Deus no vosso corpo. Quinto, porque contribuiu para a maior dignidade do homem, de modo que assim como fora vencido e enganado pelo diabo, assim também fosse ele mesmo quem vencesse o diabo. E assim, como o homem mereceu a morte, assim também, morrendo, a vencesse a ela, conforme o dizer do apóstolo, também aos Coríntios, graças a Deus que nos deu a vitória por Jesus Cristo. Então, São Tomás mostra esta grandíssima conveniência da paixão e da morte de Nosso Senhor. A seguinte pergunta é saber se era necessária, de facto, a cruz. O facto de Nosso Senhor ter morrido na cruz, precisamente. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e a morte da cruz. Então, era necessário que Nosso Senhor tivesse sofrido ao ponto de morrer na cruz. A cruz agora é a grande questão. Porque a cruz e não outra maneira de oferecer-se pelos nossos pecados. E então também vai dar várias razões pelas quais era convenientíssimo que Cristo sofresse a morte da cruz em particular. Primeiro, para dar o exemplo da virtude. Daí Santo Agostinho que diz: a sabedoria de Deus assumiu o homem para nos dar o exemplo de uma vida reta. Ora, é próprio de uma vida reta não temer o que não deve ser temido. Há, porém, homens que, embora não temam a morte em si mesma, têm horror, contudo, de um determinado género de morte. Por isso, a fim de o homem que vive rectamente não temer nenhum género de morte, o homem-Deus quis morrer ostensivamente na cruz, pois dentre todos os géneros de morte, nenhum era mais execrável e temível que esse. Era uma morte vergonhosa, própria dos escravos, própria dos grandes criminais, o que hoje diríamos a cadeira elétrica. Tinha este significado realmente deprimente, não é? Deus aceitou esta maneira. Segundo, a morte na cruz, porque este género de morte era por excelência conveniente a satisfação pelo pecado dos nossos primeiros pais, que consistiu em tomarem do fruto da árvore contra a ordem de Deus. Está a ver, Adão vai tomar da árvore o que não era permitido. Por isso era conveniente que Cristo, para satisfazer por esse pecado, consentisse ele próprio ser pregado no madeiro, quase para restituir o que Adão sustraíra. E como que Adão tirou da árvore o que não podia, Cristo vai colocá-lo de novo, o seu próprio corpo, pregado no madeiro. Donde o dizer de Santo Agostinho: Adão desprezou o preceito, colhendo o pomo da árvore, mas tudo o que Adão perdeu, Cristo o recuperou na cruz. Terceiro motivo desta morte na cruz. Como diz São João Crisóstomo, Cristo sofreu num madeiro elevado e não debaixo de um teto, a fim de purificar também o ar, enquanto que também a terra sentiu um benefício semelhante, purificada pelo sangue que corria gota a gota do lado do crucificado. Santifica o ar, santifica a terra. E o que diz o Evangelho: importa que seja levantado o Filho do Homem. Quarta razão desta morte na cruz é que, morrendo no alto do madeiro, preparou a nossa subida ao céu, como diz São João Crisóstomo. Por isso ele próprio o diz no Evangelho: eu, quando for levantado da terra, todas as coisas atrairei a mim mesmo. Significado já mais espiritual. Quinta razão. Isto convinha também à completa liberação de todo o gênero humano. Daí que São Gregório Niceno diz que a figura da cruz, esgalhando-se de um centro único em 4 extremos opostos, significa o poder e a providência daquele que dela pende, espalhados por toda a parte.
E São João Crisóstomo também diz que Cristo morreu na cruz com os braços abertos para, com uma das mãos, atrair para si o povo fiel, os judeus, e com a outra, os que constituem a gentilidade. Os dois braços que abraçam todo o género humano. Sexta razão é que esse género de morte designa diversas virtudes. Por isso diz Santo Agostinho, não escolheu em vão tal género de morte, a fim de que fosse o mestre da largura, do comprimento, da altura e da profundidade de que fala o apóstolo. Assim, a largura deste madeiro é representada pela travessa que nela está fixada, símbolo das boas obras, porque nela estão estendidas os braços. Este facto de ter os braços estendidos, as boas obras. O comprimento vai do ápice do madeiro à terra, é o braço vertical, e nele é que o crucificado, de certo modo, se apoia, símbolo da estabilidade e da perseverança atribuídas à longanimidade. A altura é representada pela parte do lenho que se eleva acima da travessa e em que foi presa a cabeça do crucificado, suprema expectativa dos que têm esperança perfeita. Enfim, a profundidade é representada pela parte do madeiro oculta na terra, e donde parece elevar-se toda a cruz, símbolo da profundidade da graça gratuita. E como ainda o nota Santo Agostinho, o lenho onde estavam fixos os membros do crucificado era como uma cátedra onde o mestre ensinava. Última razão de por que esta morte na cruz é que esse género de morte corresponde a várias figuras, pois, como diz Santo Agostinho, uma arca de madeira salvou o género humano do dilúvio das águas. Quando o povo de Deus fugiu do Egito, Moisés dividiu o mar como uma vara. Foi como a sua vara que fez passar o povo do Egito e aniquilou o faraó e remiu o povo de Deus. Essa mesma vara, Moisés a mergulhou na água, tornando-a doce, de amarga que era. Ainda como essa vara fez jorrar da pedra espiritual uma água salutar. Para vencer Amaleque, Moisés conservava as mãos estendidas ao longo da vara para suster a vitória do povo de Israel. E a lei de Deus estava encerrada na arca do testamento que julgavam de madeira. Assim, pois, o género humano era conduzido como gradativamente, pouco a pouco, através destes exemplos, destas madeiras do Antigo Testamento, ao lenho da cruz. Então, razões que não são matemáticas, são razões realmente que os padres da Igreja vêm simbolizadas nestes aspectos do Antigo Testamento. Já digo, São Tomás tem, digamos, temos mais a impressão de estar a ler um tratado de teologia do que uma leitura espiritual, daí que prefiro acabar a homilia precisamente com o texto de Santo Afonso de Ligório, que é mais espiritual, tem mais unção para o que é propriamente uma leitura, uma consideração da paixão de Nosso Senhor. E falando do amor de Jesus Cristo, querendo nos satisfazer a justiça divina por nossos pecados, diz: a história narra-nos um caso de um amor tão prodigioso que será a admiração de todos os séculos. Havia um rei, senhor de muitos reinos, que tinha um único filho, tão belo, tão amável, tão santo, que sendo o encanto do seu pai, este o amava como a si mesmo. Ora, este príncipe se afeiçoou grandemente a um escravo. E tendo este cometido um delito, pelo qual fora condenado à morte, o príncipe se ofereceu a morrer por ele. O pai, amante apaixonado da justiça, resolveu condenar seu amado filho à morte para livrar o escravo do castigo merecido. E assim aconteceu, o filho morreu justiçado e o escravo ficou livre. Este caso, que uma só vez se deu e nunca mais se repetirá no mundo, está consignado nos Santos Evangelhos, onde se lê que o Filho de Deus, o Senhor do Universo, vendo o homem condenado à morte eterna por causa do pecado, quis tomar a natureza humana e pagar com sua morte a pena devida pelo homem. Foi oferecido porque ele mesmo o quis, profeta Isaías. E o Eterno Pai o fez morrer na cruz para nos salvar a nós, míseros pecadores. Não o poupou, São Paulo aos Romanos, não o poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós todos. Que vos parece, alma cristã,
este amor do Filho e do Pai. E então recita a seguinte oração: ó misericórdia infinita, o amor infinito do nosso Deus, ó santa fé. Quem isto crê e confessa, como poderá viver sem arder em santo amor para como esse Deus tão amante e tão amável? Ó Deus eterno, não olheis para mim carregado de pecados. Olhai para o vosso Filho inocente, pregado numa cruz, e que vos oferece tantas dores e suporta tantos ludíbrios, para que tenhais piedade de mim. Ó Deus amabilíssimo e meu verdadeiro amigo, por amor, pois, deste Filho que vos é tão caro, tende piedade de mim. A piedade que desejo é que me concedais o vosso santo amor. Atraí-me inteiramente a vós, do meio do lodo de minhas torpezas. Consumi, ó fogo devorador, tudo o que vedes de impuro na minha alma e a impede de ser toda vossa. Então a pedir a Nossa Senhora. Porquê? Porque do alto da cruz Jesus contemplava a multidão que o rodeava e no centro, diante dele, estava Nossa Senhora. E ela, com indizível compaixão, permanecia de pé. Nós poderíamos ter pensado que seria muito melhor, mais belo, mais atraente para nós vê-la prosternada ou ajoelhada. Não, estava de pé, porque ela participava daquela imolação. Ela própria, como sacerdote, oferecia o seu filho. Sua postura significava que vivia a paixão junto com seu filho, enquanto sócia privilegiada da redenção. Então, que Nossa Senhora nos ajude a viver esta semana da paixão de Nosso Senhor, partilhando os seus íntimos sentimentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.